Procuradoria-Geral da República denuncia mais 139 pessoas por envolvimento em atos de 8 de janeiro. Polícia Federal cumpre 21 mandados em nova fase da Operação Lesa Pátria. 6 pessoas são presas. E você vai ver também. Polícia Federal faz operação contra garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Estados Unidos encontram sensor em destroços do balão chinês abatido no início de fevereiro. Trabalhos de resgate continuam na Turquia e mulher sobrevive 8 dias debaixo dos escombros. Em Portugal, um cachorro de 30 anos bate recorde de cão mais velho do mundo. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal hoje mais 139 pessoas presas em flagrante por envolvimento em atos de 8 de janeiro. Além dessas, outras 2 pessoas presas na Praça dos Três Poderes que portavam rojões, facas, cartuchos de gás lacrimogênio e itens usados para produzir explosivos. Até o momento, 835 pessoas já foram denunciadas pela PGR por participarem ao ataque dos Três Poderes, sendo 645 incitadores, 189 executores e um agente público por omissão. O relator do caso no STF é o ministro Alexandre de Moraes. A Operação Lesa Pátria iniciou na manhã de hoje a 6ª fase da ação, que tem como alvos os suspeitos do envolvimento nos atos criminosos de 8 de janeiro em Brasília. 6 suspeitos foram presos até o momento. As medidas foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal para os estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. Os policiais cumprem ao todo 8 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão. Luciano Oliveira dos Santos, conhecido como Popó Bolsonaro, foi preso no estado de Sergipe. Luciano é um dos presos e possui diversos vídeos gravados nas sedes dos Três Poderes atacadas durante os atos criminosos. Outro preso nessa terça-feira é o político José Rui, vereador na região metropolitana de Goiânia. Os alvos são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. De acordo com o balanço da Polícia Federal, até o dia 9 de fevereiro, os agentes já cumpriram 17 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 38 de busca e apreensão na operação. A Polícia Federal realizou hoje uma operação em 3 estados contra o financiamento do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A organização criminosa teria movimentado pelo menos 422 milhões de reais em 5 anos. A Justiça autorizou 16 mandados de busca e apreensão e 22 de bloqueios de bens. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados em Roraima, 6 em São Paulo e 1 em Goiás. Nos endereços, a polícia encontrou dólares e diamantes. O montante de dinheiro teria ajudado a financiar a retirada ilegal de ouro da terra Yanomami. Entre os investigados estão empresários, advogados e até um servidor da Prefeitura de Boa Vista. E olha só, o temporal que caiu no Rio de Janeiro na noite de ontem deixou a capital fluminense em estágio de atenção. A forte chuva provocou um deslizamento sobre 2 casas em São Gonçalo, em Niterói. Uma mulher morreu e 3 pessoas da mesma família ainda estão desaparecidas.
A vítima, identificada como Roseli de Castro, de 52 anos, morreu no bairro Engenho Pequeno durante as chuvas na noite dessa segunda-feira. O Centro de Operações da Prefeitura contabilizou ao menos 12 bolsões de água em vias, uma árvore caída no centro da cidade e o fechamento da estrada Grajaú-Jacarepaguá, na Zona Oeste. Em 3 bairros do Rio de Janeiro, estruturas de alvenaria de imóveis desabaram: Grajaú, Laranjeiras e Vila Isabel. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado foi acionado para cerca de 50 ocorrências relacionadas às chuvas em São Gonçalo, incluindo 9 desabamentos ou deslizamentos e mais de 30 inundações e alagamentos. O presidente Lula deve anunciar na Bahia a retomada do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A iniciativa deve financiar 2 milhões de casas até 2026. A nova versão do Minha Casa Minha Vida é uma das principais apostas do governo, que pretende aumentar o teto do financiamento de R$ 96 mil para R$ 150 mil para famílias com renda mais baixa. O programa habitacional deve ter como meta contratar 2 milhões de moradias até 2026. Na cidade vão ser entregues 2 conjuntos habitacionais com um total de 684 apartamentos. As unidades habitacionais na cidade foram contratadas inicialmente em 2013 e chegaram a ser praticamente concluídas, mas ficaram abandonadas por alguns anos e por isso precisaram ser reformadas. O programa habitacional retorna com a proposta de destinar 50% das unidades financiadas ou subsidiadas para a faixa 1, ou seja, famílias com renda bruta de até R$ 2.600. Os subsídios nessa faixa variam entre 85% e 95%. A Receita Federal informou hoje que o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio. Normalmente, o prazo de entrega vai até o final do mês de abril, como aconteceu no ano passado. Os contribuintes terão, neste ano, um prazo maior para apresentar o documento ao fisco. De acordo com a Receita Federal, a alteração tem por objetivo permitir que os contribuintes possam usufruir da declaração pré-preenchida. O piso salarial no país deve ir para R$ 1.320 e a faixa de isenção do imposto de renda à pessoa física para R$ 2.640, de acordo com assessores da equipe econômica. O novo salário mínimo deve ser anunciado oficialmente pelo presidente Lula no Dia do Trabalho. O valor atual, definido pelo ex-presidente Bolsonaro, é de R$ 1.302. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já disse que a promessa de campanha de Lula será cumprida, mas gradualmente, porque o governo não teria condições fiscais de bancar de imediato a medida. Com o novo valor valendo a partir de maio, as despesas com benefícios da Previdência seriam menores do que se o mínimo de R$ 1.320 vigorasse desde janeiro. Já a isenção do imposto de renda deve começar a vigorar no próximo ano. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que é preciso ter um pouco mais de boa vontade com o governo do presidente Lula. Em evento com investidores promovido pelo BTG Pactual, Campos Neto citou o pacote fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele também mencionou a intenção do governo de definir uma nova regra para as contas públicas nos próximos meses, em substituição ao teto de gastos que limita as despesas à inflação do ano anterior. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar reverteu as perdas da primeira metade do pregão e fechou em alta nesta terça-feira, com investidores repercutindo a divulgação da inflação nos Estados Unidos, que subiu 0,5% em janeiro, e a declaração dada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A moeda norte-americana subiu 0,41% e encerrou o dia cotada a R$ 5,19 na venda. O indicador IPEA de inflação por faixa de renda referente a janeiro de 2023 registrou desaceleração na comparação com dezembro de 2022 para quase todos os grupos, exceto para os 2 de maior poder aquisitivo, renda alta e média alta.
Os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que a menor taxa foi observada entre as famílias de renda muito baixa e baixa, 0,47%, enquanto a maior ficou com as famílias de renda média alta, 0,59%. No acumulado em 12 meses, até janeiro, as famílias de renda alta tiveram a taxa mais elevada, 7,05%. Por sua vez, a menor taxa inflacionária foi do segmento de renda média-baixa, 5,53%. Segundo o estudo, ainda na comparação com janeiro do ano passado, as 3 faixas de maior poder aquisitivo apresentaram aceleração inflacionária, não apenas por causa da queda mais moderada das passagens aéreas em 2023, com menos 0,51% relativamente a 2022, com menos 18,4%, mas também pelos reajustes de 0,81% da gasolina e de 1,2% dos planos de saúde, em contraste com as deflações de menos 1,14% e de menos 0,69%, respectivamente, no ano passado. Olha só que interessante, um aplicativo avalia alimentos e ajuda na escolha de produtos mais saudáveis. A tecnologia escaneia os rótulos e dá nota aos produtos de acordo com sua composição nutricional. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. Você já se sentiu perdido ao ler rótulos de produtos em um supermercado? Pois é, agora o aplicativo Desrotulando oferece informações simplificadas dos valores nutricionais dos alimentos industrializados a partir da leitura de códigos de barra. Além disso, ele também faz uma avaliação de 0 a 100, baseada em seus ingredientes. O processo é muito simples, basta escanear o código de barras do produto que o aplicativo lhe dará a nota geral, pontos positivos e negativos do produto e alternativas ao alimento. Tudo a partir de um banco de dados que vem sendo alimentado desde 2016. O critério das notas é baseado nas diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, documento desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Alimentos ultraprocessados com alto teor de açúcar e aditivos levam notas baixas, enquanto produtos com maior número de fibras e ingredientes orgânicos ganham notas altas por serem mais saudáveis. Criado há quase 7 anos, o aplicativo é o primeiro do segmento no Brasil e seu banco de dados conta com mais de 50 mil produtos registrados. Caso o alimento escaneado não esteja no banco de dados, qualquer usuário pode colaborar, enviando uma foto do produto à equipe do aplicativo para avaliação. O Desrotulando visa ajudar os usuários a consumirem menos alimentos ultraprocessados, com uma quantidade menor de ingredientes nocivos à saúde. O aplicativo é gratuito e está disponível para download nas principais plataformas digitais. De São Paulo, Leonardo Félix. E veja a seguir, trabalhos de resgate continuam na Turquia e mulher sobrevive 8 dias debaixo dos escombros. E ainda, em Portugal, um cachorro de 30 anos bate recorde de cão mais velho do mundo. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta às 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Um acidente no início da tarde de hoje com uma van escolar deixou até o momento 16 pessoas feridas na Grande Belo Horizonte. A van caiu em um barranco e bateu em uma árvore no bairro Duquesa II, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma das 15 crianças em estado grave precisou ser transportada pela aeronave da corporação com traumatismo craniano para um hospital da região. Todas as demais crianças e o motorista do coletivo também foram socorridos e levados para vários hospitais da região. De acordo com a Polícia Militar, a documentação estava irregular e a van perdeu o freio.
E agora um alerta: o uso exagerado do celular entre crianças e adolescentes afeta o cérebro e a concentração, segundo especialistas. Os cérebros são moldados conforme a passagem do tempo e, ao serem alvo de estímulos rápidos provocados por celulares e tablets, não são treinados para se concentrar por um período maior. O uso desenfreado também pode afetar o desenvolvimento do cérebro e a concentração, porque smartphones e outras telas são uma fonte inesgotável de estímulos rápidos. As atualizações constantes nas redes sociais, por exemplo, provocam a liberação de dopamina no cérebro, um neurotransmissor que dá a sensação de prazer e satisfação, mas essa substância é capaz de gerar um looping altamente perigoso para a saúde pelo alto grau de vício. Os especialistas indicam criar zonas livres de tecnologia ou desafios de detox digital e estimular os filhos a fazer atividades ao ar livre para diminuir os danos à saúde. E nos destaques internacionais, os Estados Unidos recuperaram sensores importantes e peças eletrônicas, assim como grandes partes da estrutura do balão chinês abatido em 4 de fevereiro. A informação foi divulgada hoje pelo Exército Americano. As partes eletrônicas do balão estão sendo analisadas pelo Departamento de Defesa e pela Polícia Federal Americana, o FBI. As autoridades de segurança nacional querem determinar que tipo de inteligência esse balão conseguiu coletar. Autoridades americanas acreditam que o balão era usado para espionagem, inclusive de áreas militares. A Casa Branca insiste que a China tem um programa de balões espiões para coletar informações em todos os continentes. Agora, o Congresso americano também quer saber mais o que está acontecendo. O líder da maioria do Senado, o democrata Chuck Schumer, anunciou uma investigação para analisar o balão chinês e os outros 3 objetos voadores não identificados que foram derrubados no fim de semana. A incerteza sobre os objetos voadores é tanta que a porta-voz da Casa Branca esclareceu ontem que o governo não tem indícios de atividades extraterrestres. Já o Conselho de Segurança Nacional admitiu que muitas dúvidas permanecem. O episódio aumenta ainda mais a tensão entre as maiores potências globais. Os Estados Unidos impuseram sanções contra 6 entidades chinesas ligadas ao programa de balões de vigilância. Enquanto isso, a China chamou a repressão de irracional. O número de mortes no terremoto na Turquia e na Síria passa de 40 mil. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que o tremor teve o mesmo efeito de uma bomba nuclear. Mais de uma semana depois do desastre, um verdadeiro milagre aconteceu hoje. No sul da Turquia, depois de passar mais de uma semana debaixo de escombros, uma mulher de 25 anos foi resgatada com vida. Mas a saga pela salvação de Abir não terminaria com o resgate. Após ter sido encontrada, ela sofreu 2 paradas cardíacas e precisou ser levada às pressas a um hospital de campanha, onde os médicos realizaram um procedimento de ressuscitação cardiopulmonar. Ela é vítima de um desastre e foi resgatada dos escombros depois de aproximadamente 180 horas. Ela teve um problema nos pulmões, então nós realizamos uma rápida ultrassonografia e uma cateterização cardíaca. O coração dela parou 2 vezes. Depois, Abir sofreu uma fibrilação ventricular. Nós fizemos tudo o que era preciso. Após 1h30, ela sobreviveu e foi enviada de helicóptero ao hospital. 8. gündeyiz. 180. saatlerdeyiz. Como vocês sabem, estamos no 8º dia e se passaram 180 horas desde os terremotos. É um milagre encontrar alguém vivo debaixo das ruínas. A primeira paciente que resgatamos pela manhã estava numa condição razoável, mas os que vieram depois estavam em estado crítico. A tendência é que os resgatados a partir de agora estejam em situação mais crítica. A maioria vai precisar de suporte de emergência.
deri kardiyak yaşam desteğinin Os terremotos de quase 8 graus de magnitude que atingiram o sul da Turquia e o norte da Síria no último dia 6 de fevereiro deixaram pelo menos 35 mil mortos até o momento. A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta terça-feira que os abalos sísmicos foram a pior catástrofe natural em 100 anos na Europa. Um milagre mesmo. E vale destacar também que um jovem de 18 anos e 2 irmãos de 17 e 21 também foram resgatados dos escombros com vida nesta terça-feira no sul do país. E milhares de pessoas ficaram sem energia hoje na Nova Zelândia e centenas de voos foram cancelados devido a uma tempestade que atingiu o norte do país. A força do vento derrubou árvores, postes e deixou estradas danificadas. O governo declarou estado de emergência em 5 regiões do norte, incluindo Auckland, a cidade mais populosa do país. Cerca de 58 mil pessoas na Ilha Norte ficaram sem energia e as autoridades alertaram que pode levar vários dias para que o serviço seja restabelecido. A tempestade também afetou a rede de transportes do país, com voos suspensos e horários de ônibus e trens atrasados. A Air New Zealand disse que cancelou 509 voos. E olha só, o sonho de todo tutor de pet é que seu animalzinho viva o maior tempo possível, né, Juliana? Para a família Costa de Portugal, esse sonho se tornou realidade. É isso mesmo, aos 30 anos, Bobby foi reconhecido pelo Guinness como o cão mais velho do mundo. Vamos descobrir qual o segredo para viver tanto tempo. Acompanhe na reportagem. Olhando assim, nem parece, mas Bobby é o cachorro mais velho do mundo. Ele foi certificado pelo Guinness no dia 1º de fevereiro, quando completou 30 anos e 266 dias. É uma marca inédita para um cachorro e ainda mais para um de sua raça. A expectativa média de vida de um rafeiro é entre 12 e 14 anos. O Bobby nasceu com mais 3 animais, eram 4 no total, os outros 3 não sobreviveram e o Bobby foi o único que ficou. E lá está, os anos foram passando, longe de imaginar que chegaria aos 30 anos. Nós sempre tivemos um historial de animal muito longo, os nossos animais sempre duraram 15, 16, 18, tivemos um animal que durou 22 anos, que era o Chicote, mas pronto, o Bobby superou a escala e até hoje ainda cá está. Bobby vive rodeado de gatos em uma casa em Conqueiros, uma pequena cidade perto de Leiria, no centro de Portugal. Para a idade que tem, está muito bem a nível de fisionomia, está ótimo. Pronto, por dentro está mais complicado, não é? Já fiz alguns exames e lá dentro os órgãos estão muito juntos uns com os outros e pronto, mas a nível exterior está muito bom. Qual o segredo para viver tanto tempo? O dono atribui a longevidade do cão ao ambiente tranquilo em que vive e ao fato de comer igual à família, uma alimentação variada à base de carne e peixe. Dá. Benny! Ele tá super bem, né, Ju? Para um senhorzinho já, né? Você viu a alimentação natural, o segredo. Pois é, que bom, né? Vida longa aí pro Bobby. Com certeza. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia e ótima noite.